E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus, sou especialista de produtos da FiberX, responsável pelos linhos de GPON e passivos óticos. E hoje eu vou estar mostrando para vocês melhores práticas da utilização dos cabos drop. Então, para exemplificar, eu trouxe aqui uma bobina do cabo drop da Festen e eu vou mostrar para vocês alguns passo a passo aí chegando até a conectorização. Bora lá comigo? Pessoal, então dando sequência aqui no nosso vídeo, antes de começar a mostrar todos os processos, eu vou apresentar para vocês aqui quais são as ferramentas que eu vou estar utilizando. Na verdade, ela é um kit padrão para o provedor de internet, então vocês já podem ter visto esse kit em vários locais, vários lugares para comprar. Eu vou estar utilizando eles porque eu acredito que sejam ferramentas comuns aí do seu dia a dia. Então, o que eu vou estar utilizando que acompanha o kit, né? Dentre elas, a gente vai trazer aqui a caneta laser, também vamos ter o decapador do acrilato, o decapador do elemento de tração, a gente tem também o medidor de potência ótica, a gente vai ter o recipiente onde é colocado o líquido isopropílico e também a gente vai ter aqui a caixinha do nosso clivador. E aí também a gente vai estar utilizando o gabarito para poder fazer a medição correta do tamanho de onde deve ser feito o corte. E ferramentas que não fazem parte do kit geralmente, mas vão ser necessárias nesse momento, que é o alicate padrão e também uma chave Phillips. E aí depois toda a parte dos conectores eu vou trazer no momento onde eu vou fazer a conectorização. Beleza, pessoal? Então, bora lá começar a fazer os processos? Então, pessoal, dando sequência, né, eu apresentei para vocês as principais ferramentas que a gente utiliza nesses processos. E a primeira etapa que a gente tem que fazer quando está utilizando o cabo drop e vai fazer a instalação na casa do cliente é a remoção do elemento de tração. Porém, dependendo do material que ele é composto, a gente pode ter situações diferentes na utilização. Então, para me auxiliar a mostrar um exemplo, eu vou pegar uma chave Phillips aqui da minha caixa de ferramentas para a gente poder começar. Mas aí você pode estar se perguntando, por que eu vou precisar da chave Phillips? Eu vou mostrar para vocês agora o que acontece quando eu estou utilizando um cabo drop, onde o elemento de sustentação dele é metálico e eu removo ele com a mão, simplesmente sem fazer uso de nenhuma ferramenta. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma amostra do cabo drop. Se eu simplesmente puxar ela direto, então vou remover aqui, o que acontece quando eu soltar, ele vai embolar. Então a gente vê aqui que o cabo ele embolou e isso para o provedor que está tendo que fazer a instalação na casa do cliente no momento é algo bastante problemático. Então eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso de uma maneira mais correta. Então, pegando uma outra amostra de cabo, o ideal é a gente separar o elemento de sustentação, então separa um pouquinho e utilizando a chave Phillips, a gente vai passar pelo cabo ou qualquer outra ferramenta, pessoal, que tenha uma certa curvatura, seja arredondado. Então, eu passando ela pelo cabo, quando eu soltar, a gente vê que ele fica retinho, né? Então eu consigo fazer a instalação aqui de uma maneira mais correta. Então, como vocês podem ver, dependendo da maneira como eu estou removendo o meu elemento de sustentação, se eu estou fazendo direto com a minha mão ou se eu estou utilizando uma ferramenta, eu tenho resultados totalmente diferentes. Então, isso são boas práticas para a utilização do cabo drop quando ele é do tipo metálico. Se a gente está utilizando um cabo drop do tipo dielétrico, esse problema ele não acontece. Mesmo removendo na mão, ele continua mantendo a mesma curvatura, né? Ele não faz esse processo de embolar. Então fica aí a dica aí, dependendo do tipo de cabo que está utilizando, existem boas práticas que devem ser seguidas. Então, pessoal, dando sequência, então, o que a gente já aprendeu até agora? Uma boa prática para estar removendo o elemento de sustentação. E a segunda etapa do processo é a gente remover o elemento de tração e dessa maneira a gente expor a fibra. Ela ainda vai ter o acrilato, mas a gente já passa a ter acesso à fibra. Antes ela estava toda em volta do material que compõe o cabo drop. E aí, para poder fazer isso, eu vou estar utilizando um decapador padrão, que é essa ferramenta aqui. Pessoal, é bastante importante verificar a qualidade do decapador que está sendo comprado, porque isso pode interferir
no como é feito o corte e também está causando vários problemas. A ideia é que com uma força mediana eu já consiga remover a capa e manter a fibra. Se ele estiver arrancando a fibra diretamente junto, quer dizer que tem um problema, você precisa estar trocando o seu decapador. Não tem como resolver aqui direto na ferramenta. Outra informação bastante importante, ele conta com uma pequena régua na parte de dentro, onde você consegue saber o tamanho do corte que vai ser feito. Isso pode influenciar dependendo do tipo de conector e do tipo de gabarito que está sendo utilizado. Então é bom verificar na especificação do manual qual que é o tamanho do corte que é preciso ser feito com o decapador. Aqui eu vou fazer um padrão de 5 centímetros e depois eu vou continuar com o processo. Então como que é feito? A gente coloca, passa a fibra já sem o elemento de sustentação, mede até a distância que quer ser feito o corte, faço a força e puxo ele, sobra aqui só o elemento de tração do cabo e aqui a gente já tem a fibra exposta, né? Então a gente vê aqui a fibra com acrilato verde. E agora a gente tem que fazer a remoção do acrilato, que é a capa que envolve a fibra. Para fazer isso eu vou precisar do alicate, então é um alicate especial, específico para esse alicate decapador. E eu também preciso saber a medição aonde que eu vou precisar tirar da fibra, né? E para fazer isso a gente utiliza um gabarito padrão. É sempre importante, pessoal, verificar qual que é o gabarito que acompanha o modelo de conector que você está comprando, porque eles têm as dimensões exatas de onde precisa ser feito o corte. Então, como que eu realizo essa primeira etapa? Eu tenho que fazer o posicionamento da minha fibra no gabarito. Então, como vocês podem ver, ela está posicionada já no meu gabarito. E eu vou utilizar a ferramenta para decapar o acrilato. Aqui é muito importante, pessoal, entender que, dependendo do tipo de fibra ótica, podem ter tamanhos e aberturas diferentes para essa ferramenta. E dependendo de como está o ajuste, possa que a remoção da capa do acrilato ela não seja feita por completo da primeira vez. E você precisa fazer mais de uma. O ideal é que você ajuste a posição dela para que tire o acrilato todo de uma vez só. Eu vou fazer agora a simulação mostrando que quando eu puxar, vai ficar acrilato ainda na capa da fibra ótica. Então eu teria que passar mais de uma vez. Na sequência eu mostro como fazer esse ajuste para a gente poder tirar a capa sem problema nenhum. Então aqui eu vou passar a fibra dentro do meu alicate, inclino ele um pouco e daí faço a remoção. Como vocês podem verificar, a gente ainda tem um pouco de material na fibra e isso é um problema. O ideal é que você passe uma vez só e já remova ela por completo. E para poder fazer isso, tem um ajuste que você consegue fazer na própria ferramenta utilizando os acessórios que acompanham o kit. Então, por exemplo, eu estou utilizando o meu alicate, junto acompanha uma chave Allen. Essa chave Allen, se vocês puderem visualizar aqui nesse local, ele possui um local específico onde eu consigo encaixar a chave. Então, eu consigo encaixar a chave aqui nele. E se eu girar para o sentido horário, eu vou estar soltando, abrindo esse espaço onde a fibra passa. E se eu estiver girando no sentido anti-horário, eu vou estar reduzindo esse tamanho. Então, esse ajuste precisa ser feito para que você consiga remover o acrilato sem remover ele de uma vez só. E também evitando que, por exemplo, quando for utilizar, arranque a fibra por completo. Então, dependendo do cabo de fibra que você estiver utilizando, precisa ser feito esse ajuste na ferramenta. Beleza? Então aqui eu já fiz o ajuste na minha, eu vou passar novamente para vocês verem como agora o acrilato vai sair por completo. Então novamente eu vou posicionar a minha fibra no gabarito, para poder fazer o posicionamento correto, e utilizando o alicate, eu posiciono a fibra através dele, coloco um pouco de lado, vou puxar aí. Como vocês puderam ver, dessa maneira agora saiu o acrilato por completo. Então é uma dica bastante importante, sempre verifiquem como está a abertura do decapador para ver se ele está compatível com a fibra que você está utilizando, e esse ajuste precisa ser feito para cada modelo de fibra que você tem, não é padrão, isso pode mudar. Seguindo aqui na nossa sequência, logo após a gente ter feito a remoção do elemento de sustentação, ter feito a remoção do elemento de tração, ter retirado também o acrilato, deixando a fibra exposta, a gente vai fazer a clivagem da fibra, para ela ficar no tamanho correto para a gente poder fazer a conectorização. E aí, para utilizar isso, para fazer essa etapa, eu vou estar utilizando um clivador. Então esse aqui também é um clivador padrão, vou apresentar ele aqui
para vocês, que geralmente acompanha o kit. Então esse aqui é o nosso clivador padrão. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele. Eu vou posicionar o meu gabarito junto com a fibra, então eles estão posicionados aqui dentro. Eu vou fechar, eu empurro essa alavanca e na volta ele realiza o corte. Então dessa maneira a gente tem a fibra cortada na maneira correta para a gente poder fazer a introdução no conector. Essa aqui é uma parte bem importante. Aqui cuidados interessantes em relação ao nosso clivador é que pode acontecer, pessoal, de vocês acabarem tendo problemas com o clivador, ele não está cortando errado, está dando algum problema. Isso geralmente, pessoal, pode estar associado no clivador ao número de clivagens que cada parte dele consegue fazer. Então, como vocês conseguem ver aqui na lateral, ele tem uma parte metálica, que é a lâmina que faz o corte, e ela possui números. Esses números são para mostrar a posição que você está utilizando na lâmina. Então, dependendo do manual do clivador, vai mostrar quantas clivagens ele consegue fazer por parte da lâmina. Então, à medida que você for gastando ela, tem que ir girando mais um pouquinho para poder ir para uma outra posição onde ela não está tão desgastada. Então, essa é uma dica importante quando você estiver utilizando o seu clivador. Beleza? Agora, a gente vai para uma etapa se aproximando do final, que é realizar a conectorização. Então vou fazer a conectorização, mas antes disso, né, agora eu posso deixar de lado aqui o meu gabarito. E antes de fazer a introdução no meu conector, eu tenho que fazer a limpeza da fibra que está exposta. Então para isso, geralmente a gente utiliza esse frasco que ele contém álcool isopropílico. Então o álcool isopropílico é propício para estar fazendo a limpeza da fibra, e como vocês sabem, quando a gente está lidando com fibra, a limpeza é algo extremamente importante, porque impurezas podem atrapalhar na performance da sua rede. Então aqui eu venho, eu abro ele, eu vou molhar, aqui é a simulação, né? Eu não tenho álcool isopropílico, mas é só para mostrar para vocês. Eu faço a limpeza aqui da minha fibra, e na sequência a gente vai para conectorização. Então pessoal, agora para fazer a conectorização, eu vou buscar aqui um conector. Esse aqui é um conector padrão, vocês vão ter outros modelos aí com vocês. É sempre importante garantir que o gabarito e o conector eles façam parte do mesmo kit, isso facilita na montagem para não ter problema. Então a ideia é que, o que eu vou fazer? Eu vou remover a parte da rosca, que é onde eu vou colocar aqui no cabo. Então já deixo ele aqui pré-montado. Então abrindo aqui o nosso conector. Esse aqui é conhecido também como conector boca de jacaré, né? Vocês podem ter visto aqui, né, pela abertura dele. Então eu vou fazer a abertura e vou fazer a introdução da fibra dentro do conector. Eu fecho essa parte e eu giro aqui a nossa rosca, né, para ela fazer a fixação do cabo de fibra ótica no conector. E aí depois de ter feito a conectorização, eu puxo esse pininho aqui para cima e aí eu coloco a capa. Aqui é importante saber, pessoal, que o lado dela, ele depende, né, do lado que você está fazendo, mas ele tem um sistema que ele automaticamente previne fazer errado, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo colocar, ó, dessa maneira, ele não me deixa colocar, então, consequentemente, eu tenho que fazer para o outro lado. Dessa maneira, eu tenho o meu conector montado. Então, pessoal, se aproximando da parte final, né, a gente já tem agora o cabo conectorizado, realizamos todas as etapas, mas uma etapa sempre bem importante é a parte de testes. Então, para auxiliar nos testes de vocês em campo, a gente tem dois equipamentos principais. Um é a caneta laser, né, bastante conhecida no mercado, que é onde a gente consegue simular um sinal para verificar se a conectorização está toda ok. E também a gente tem o medidor de potência ótica para verificar se na entrada da sua CTO, aonde você está fazendo a conectorização, está chegando a potência que precisa, né? Se ela não está excedendo o limite. Então são esses os dois principais equipamentos. Então, por exemplo, se eu for utilizar a caneta laser para verificar se toda a minha conectorização está feita de maneira correta, eu removo aqui a proteção da onde a fibra está passando e eu vou encaixar ela na caneta. E aí aqui, ó, vocês podem já perceber que o sinal está chegando de maneira correta na outra ponta, ou seja, toda a questão de conectorização, ela está ok. E aí, para verificar se a potência está certa ou não, também vocês podem estar utilizando
esse medidor de potência ótica, então você faz a abertura aqui na parte de cima e conecta o outro conector nela. Então aí aqui você vai poder verificar quanto que está passando, quanto é que está chegando de potência lá. Então aqui é só uma simulação, né? Os números não fazem sentido ali no nosso cenário, mas é só para mostrar a funcionalidade da caneta ótica junto com o medidor de potência ótica. Pessoal, então, como vocês puderam ver, a gente faz uma jornada aqui vindo desde a primeira etapa, que é a remoção do elemento de sustentação, até a parte de conectorização e teste, para mostrar boas práticas de como está utilizando o cabo drop na sua residência e sabendo que tendo um cabo drop da Festen você vai ter um produto de qualidade em todas as etapas do processo. Gostou, curtiu, tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Deixa aqui nos nossos comentários, que a equipe está sempre trabalhando para coletar mais informações e preparar mais materiais com dicas como esse que eu passei para você. Beleza? Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.